Vamos falar de novo de esquerda e direita, né? Eu sou Rafael Cruz. Pessoal, beleza? Eu fiz um vídeo falando que nem todo cristão precisava ser de direita e assim, tive um retorno bem grande de várias pessoas de direita, de esquerda, anarco-comunistas e uma galera, né? Então assim, eu vi que ficaram faltando dois pontos que eu achei válido falar aqui agora, olha só. Primeira coisa, eu vi, foi até o Marcos Ribas que comentou, e eu concordo em partes com ele, que um cristão não pode ser comunista. Olha só, por que eu concordo com ele? Que um cristão não pode ser comunista, porque se você vai ler lá no comunismo, você vai ver que o comunismo é bem radical. O comunismo trata a religião, ao menos assim, eu dou uma opinião aqui um pouco superficial, porque eu li só o Manifesto Comunista. Eu tenho que ler mais coisas sobre que Marx falava sobre comunismo e tal, mas no Manifesto Comunista é nítido ali que eles estão separando mesmo que a religião é só um método para poder, como que eu digo, manipular as pessoas, manobrar as pessoas. Então por isso não dá para um cara ser cristão e ser comunista, eu acho, porque praticamente o comunismo ele vai contra as religiões. As religiões são dominadoras e tal. Só que aí eu vi uma outra coisa, que aí eu discordei um pouco do próprio Marcos Ribas, porque ele veio falar que os esquerdos, não dá para ser cristão e ser de esquerda, e não mais comunista, mas de esquerda, porque a gente tem várias mortes e pessoas que cometeram atrocidades contra cristãos e não sei o que lá. Aí a primeira coisa que eu vejo que é uma confusãozinha, nem todo cara que é de esquerda ele é comunista, porque é o extremo, é sem Estado, é radical. E assim, é o mesmo que você falar que todo cara de direita é anarcocapitalista. Não dá, não é assim. Não é dessa forma. Mas aí eu fico pensando, voltando para esse lado aqui das coisas que as pessoas de esquerda fizeram, atrocidades. Olha só, isso pra mim não difere de nada da dívida histórica que muitos negros querem cobrar de brancos, que as próprias pessoas de direita normalmente são contra o Estado favorecer negros porque tem uma dívida histórica. E aí eu fico pensando, não, mas o cara não pode ser de esquerda e ser cristão porque várias pessoas de esquerda mataram 100 milhões de mortos. Mas espera aí, não é a mesma coisa de uma dívida histórica, não? É praticamente a mesma coisa. E voltando para esse lado, só para finalizar, falar que a pessoa de esquerda ela tem que ser comunista, tem que ser marxista, é incoerente, porque até essa divisão de direita e esquerda, elas vieram antes de Marx. Se eu não me engano, vieram uns 60 anos antes de Marx, 50 anos antes de Marx. Então assim, o cara não é obrigado a ser necessariamente marxista, comunista, para ele ser de esquerda. É claro que uma influência gigantesca é Marx, e não necessariamente se a pessoa admira alguns pontos de Marx, ela precisa pegar tudo que Marx falou e seguir. Talvez ela siga, por exemplo, a mais-valia, alguma outra coisa, e discorde dessa parte da religião, que eu não acharia totalmente incoerente assim. Um outro ponto que falaram também, foi até a Esther que falou, que eu estava sendo um pouco incoerente, porque eu estava falando que eu era a favor em alguns casos de pena de morte, mas era contra tortura em qualquer situação. Eu fiquei pensando assim, a gente tem que ver algumas coisas. Por exemplo, um cristão ser a favor de pena de morte não é tão incoerente assim, porque, primeira coisa, se a gente vai lá na Bíblia, já em Gênesis 9, Deus começa a dar para Noé algumas regras de pena de morte. E você vai vendo a lei, acompanhando isso tudo, e a lei vai falando de algumas penas de morte, que a lei de Moisés era bem como se fosse uma constituição de Estado. O Evangelho já não é assim. O Evangelho realmente refuta alguns pontos dessa lei, que seria Constituição de Estado, só que o Evangelho não é para uma nação específica, é para uma humanidade. E como eu disse no meu primeiro vídeo, a minha opinião política de concordar com em alguns casos ter uma pena de morte não significa que eu vou ficar feliz e ficar contente de ver um bandido morrer. Não, eu vou ficar triste e eu preferiria que ele não morresse, mas vendo socialmente, eu acho que em alguns casos é necessário sim, em alguns casos que praticamente não tem recuperação, que a pessoa ela tem um distúrbio ali, ela tem um problema mental, que se soltar na sociedade ela vai fazer os mesmos crimes de novo. Talvez eu possa fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas na visão geral seria mais ou menos isso. Eu não acho totalmente incoerente, porque inclusive é a minha visão política e não social.
Beleza? É um vídeo rápido, espero que você veja esses pontos aqui, talvez eu até veja outros pontos depois, faça outro vídeo. O vídeo original, que o cristão não precisa de direita, que tem muito mais pontos, muito mais argumentos, vai estar na descrição, você pode ver, eu acho muito bacana e muito recomendável, beleza? Valeu, um abraço.